Oi, crianças! Vamos hoje para a nossa aula de história. Vamos falar um pouquinho no capítulo 1, apostila 2, a formação do Brasil, né? E lá no capítulo 1 está nos dizendo, vamos estudar sobre os povos indígenas. A formação do nosso país, a formação do Brasil, tem muita relação com diversos povos e diversas culturas, que aqui elas se desenvolveram. E um destes povos são os indígenas. Conversa vai, a gente vê a imagem, esta imagem aqui. Observem a imagem. Quem são essas pessoas que estão nessa imagem? São índios. Isso aqui é uma tribo e é um ritual que eles fazem. Observem que eles estão pintados. Só que só tem os homens estão aqui, ó. Atrás, todas as pessoas que estão atrás também são indígenas, tá? No Conversa Vem, a pergunta é: de quais imagens você lembra quando a gente fala indígena? O que vem à tua mente, o que é que vem à tua cabeça quando é falado a palavra indígena? Aí você irá desenhar ou você escreva aqui, tá bom? Muito bem, na página 217... Quem são os indígenas? Os indígenas são pessoas que contribuem para a nossa cultura brasileira. Eles contribuem para a constituição da nossa cultura brasileira. Eles têm símbolos, a cultura deles no geral, geralmente a gente vê, passa no jornal, passa em revistas, tem filme, desenhos, então é algo assim que a gente consegue visualizar, a gente ter acesso. Muito bem. Quando a gente fala indígena, nós não falamos de um grupo só. A gente fala de várias etnias. E essas etnias é uma diferente da outra. Elas são diferentes. Mas o que é etnia? Etnia é um grupo social que se diferencia em razão da cultura, se diferencia em razão da cultura, da religião, da língua e do comportamento. Então, são várias etnias que têm um tipo de cultura, um tipo de religião, uma língua e um comportamento, tá? Cada uma dessas etnias se diferencia nisto aqui: cultura, religião, língua e comportamento. Em 2010, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Ok? Os povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia entre 2 e 4 milhões de pessoas que viviam nessa terra, viviam aqui no Brasil. Só que eles eram organizadas de diferentes maneiras. Eram os povos indígenas. Até os dias de hoje, cada comunidade indígena tem o seu próprio costume, a sua própria tradição. E isso eles transmitem de geração em geração. Eles vão transmitindo para aqueles que vão nascendo e eles vão pegando toda aquela tradição deles, né? Então, a história dos indígenas, ela vem desde a colonização
portuguesa no Brasil. Os indígenas, eles são integrantes da cultura e da população brasileira. Constituem uma base para a formação da nossa sociedade. Por isso que nós vamos estudar algumas sociedades indígenas antes da chegada dos portugueses e como o início da colonização do Brasil ele se iniciou. Você conhece o nome de algum grupo indígena? Você já ouviu falar? Além do nome, o que mais você sabe sobre esse grupo? Você conhece alguém? Você já ouviu falar? O que você sabe sobre esse grupo? Muito bem. Aqui faça uma pesquisa sobre indígenas que vivem na sua unidade federativa. Colete informações, eu quero que vocês façam, coloquem lá no caderninho, tá bom? Na página 219, está nos dizendo sobre a localização dos povos indígenas no Brasil. As primeiras informações que a gente tem sobre a população indígena está nos escritos dos europeus, daqueles que chegaram aqui no Brasil, né? Observem esse mapa aqui, a localização dos grupos de acordo com a língua que falavam, antes da chegada dos portugueses. No grupo linguístico, aqui ó, no laranja, eles é o grupo G. E o verde, o grupo Tupi-Guarani. Ó. Você consegue identificar o grupo indígena que vivia próximo ao local onde você mora? Próximo ao estado de Rondônia? Nós estamos aqui, ó. Qual é o grupo que está próximo a nós? Aqui. Qual é o grupo? Qual é o nome dele? Como será que esses indígenas, vivem hoje em dia? Como será? Vamos lá. A cultura indígena. Cada grupo indígena tem um tipo de cultura. Eles têm sua língua, sua forma de trabalhar, eles têm a sua forma de morar, de pensar e de agir. Quando a gente fala a língua, a gente fala a maneira deles falarem, tá? Embora tenham cultura própria, alguns dos seus costumes e tradições, elas são semelhantes uma das outras. Na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se organizavam em comunidades e moravam em aldeias, deslocando-se de um local para outro sempre que necessitavam. As casas, elas eram construídas com materiais que a floresta fornece. O que a floresta nos fornece? Madeira, palha e as folhas de árvores. Dentro, as casas indígenas, elas não tinham paredes e a porta era apenas uma cortina de palha. As redes penduradas, esteiras de palha estendidas no chão, banquinhos de madeira e grandes potes de barro para armazenar água que ficavam espalhadas pelo ambiente. Então, eles dormiam em quê? Em redes, esteiras de palha que ficavam estendidas no chão. O interior dessas casas era decorado com enfeites de palha ou fibras, traçadas com formatos de pássaros, como papagaios, andorinhas e pardais. As crianças, elas gostavam muito desses enfeites pendurados, que ficavam pendurados pela casa. Esses enfeites, segundo os indígenas, eles afastavam os maus espíritos e trazia sorte para a família e para toda a aldeia. Em alguns casos,
esses grupos indígenas entravam em conflitos, pois tinham interesses diferentes e pensamentos diferentes. Pode ver que um grupo era diferente do outro. Em alguns aspectos, pequenos aspectos, sim, eles tinham alguma semelhança. As frequentes guerras entre os grupos faziam parte da tradição cultural dos povos indígenas. Aqui nós temos uma tribo e aqui nós temos outra. Aqui nós temos a casa dos Craho e aqui dos Chavante. Essa tribo é diferente desta. Esta tribo tem cultura diferente desta, ou vice-versa. Os colonizadores portugueses, na época quando eles chegaram aqui, eles promoveram duas enormes simplificações para compreender, né, a complexidade cultural dos povos daqui. E qual foram essas? Uma delas, eles adotaram a palavra índio para nomear todos os nativos que viviam nas terras que mais tarde formaram o Brasil. A segunda é chamar os indígenas que habitavam as regiões próximas ao litoral de Tupis e aqueles que habitavam no interior e que não falavam tupi de tapuais. Então, quem estava próximo ao litoral eram os tupis. E quem era do interior, então, tapuais. Essas ilustrações foram criadas por Jean Baptiste em 1768 e ele faleceu em 1848. Em sua viagem que ele fez pelo Brasil durante o século XIX, ele procurou reproduzir as diferentes formas de habitação dos indígenas que ele conheceu. A habitação são as casas deles, certo? Aqui nós temos diferentes tipos de habitação, diferente. Isso aqui a gente chama de oca, tá? Ó, como era por dentro, olha ali, ó, tá vendo? Muito bem. Cada comunidade indígena tem os seus próprios costumes e tradições, os quais são transmitidos de geração em geração. Na cultura indígena, muitos foram criados para explicar a origem dos povos. Olha aqui, ó. Vamos ler resumidamente isso aqui. Há muito tempo, na enorme floresta que hoje se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo, conhecido por todos como Pajé. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando o grande Pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito, mas muito tempo mesmo, ela resolveu voltar para a terra onde havia morado com o Pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que, assustada, se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha, muito veloz, atingiu a lua, ela começou a sangrar sobre a terra, e das gotas de sangue que caíram da solitária lua, nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami. Muito bem. Com base nas nossas leituras, vocês irão responder a página 226 e a página 220. Vocês irão responder a página 222, tá?